Queridos irmãos e irmãs, hoje é Dia dos Pais e eu quero já começar desejando a todos os pais saúde, força, coragem e muita fé. Aliás, a fé é um tema muito presente nas leituras de hoje, e eu quero aproveitar para rezar pelos pais que perderam a fé, que perderam a coragem que vem da fé. Quero rezar pelos pais que dizem que creem, mas vivem fragilizados e dominados por vícios, pelo álcool ou situações contrárias à fé. E tem pais que perderam a graça da fé, perderam a esperança de viver devido aos sofrimentos e às situações que nós poderíamos dizer que são surpresas desagradáveis que vão acontecendo dia após dia, como o desemprego, a doença, a falta de concórdia na família, a falta de paz em suas casas. Mas nós não vamos rezar só pelos pais que têm dificuldades. Nós queremos, sobretudo, rezar pelos pais que também vivem na alegria, vivem na fé, vivem testemunhando o Evangelho. Tem muita gente assim, muita gente mesmo, que vive a fé. Olhando para a palavra de Deus hoje, é preciso começar se perguntando se o Evangelho é para nós uma exigência. A palavra de Deus, ela tem nos questionado em alguns momentos, ou a palavra de Deus não é sentida como uma palavra forte, uma palavra que questiona a nossa vida. Eu quero lembrar que lá na carta aos Hebreus, o capítulo 4, não é a leitura de hoje, é anterior a de hoje, que é o capítulo 11 da segunda leitura. Vem dizendo exatamente que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é uma palavra mais penetrante que uma espada de dois gumes. E esta palavra é capaz de penetrar na alma e no espírito, dividindo medulas e junturas. Ela julga as disposições e intenções do coração. Vejam como é forte a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é exatamente esta palavra que a cada domingo vem nos questionar. É esta palavra que a cada domingo proclamada para nós, para que ela possa descer ao nosso coração e se tornar vida, se tornar carne. E aí nós escutamos a palavra de Jesus, que é uma advertência. Jesus hoje diz: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi o agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Não tenhais medo. Meus irmãos, como não ter medo? É bom escutar isso de Jesus. É uma palavra carinhosa, consoladora, confortadora, mas é muito difícil não ter medo, porque a fé cristã e a igreja, elas são muito combatidas, muito incompreendidas. Cada vez mais nossa sociedade se paganiza, cada vez mais rejeita o cristianismo,
cada vez mais rejeita fortemente a fé e cada vez menos compreende o Evangelho e as suas exigências. Quanta contestação nós escutamos por todos os lados. Contestam a moral cristã. Com quanta ênfase nós vemos se ressaltar e se propagar a fraqueza desse ou daqueles membros da igreja, especialmente se for do clero, não é? Aí é que se enfatiza mais ainda. Qual é o interesse? O interesse é um só: desmoralizar a igreja como portadora do Evangelho. Isso. Mas é preciso que olhemos para o crucificado. Recordemos o que foi que o mundo disse quando olhou para Jesus na cruz. Eu vou relembrar: não queremos que Ele reine sobre nós. Foi o que disseram ao próprio Jesus, sendo crucificado. E hoje o Senhor nos exorta: não tenhais medo, pequenino rebanho. Em outras palavras, não temam o mundo pagão, não temam os escândalos, não temam as vossas infidelidades, as vossas fraquezas, não tenham medo dos sábios que têm uma sabedoria deste mundo, uma sabedoria que não compreende as coisas de Deus, uma sabedoria que crucificou e continua crucificando o Senhor Jesus. Não tem. Mas, meus irmãos, como é possível resistir a tudo isso, a esse combate, a essa batalha? Como é possível perseverar na fé? Como é possível conservar em nós os valores cristãos diante de tanto combate? Por todos os lados tem sempre alguém querendo combater a fé cristã. Aí nós hoje temos uma resposta bonita que está no livro da sabedoria, temos resposta que está na carta aos Hebreus. O livro da sabedoria, hoje na primeira leitura, vem nos recordar a noite em que os escravos, o povo de Deus, saiu do Egito. Quem era o povo de Deus, aquele povo chamado povo de Israel? Era um povo bem pouquinho, um povinho, era um povo pequeno, um bando de escravos. Ninguém nem considerava aquele povo, nem considerava. Como foi que aquele povo suportou o sofrimento? Como foi que aquele povo perseverou na fé, conservou-se fiel a Deus? Como esse povo resistiu? Como aquele povo não dispersou? Primeiro, colocando a esperança somente em Deus. Foi por isso que aquele povo perseverou, colocou a esperança somente em Deus. E nós ouvimos isso no livro da sabedoria hoje. Dizia o seguinte: a noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Aquele povo se conservou assim, não duvidou da promessa que Deus tinha feito no passado a Abraão. Eles confiaram naquela promessa. Um povo que esperou contra toda esperança, um povo que esperou o julgamento de Deus, apesar de todo o combate, de toda a escravidão que eles passaram, mas eles continuaram fiéis a Deus.
E aí continua a leitura: os piedosos filhos dos bons fizeram este pacto divino, que os santos participaram solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. O povo unido na esperança e na fé. Foi assim que eles conseguiram se manter bem. A segunda leitura também nos responde, que é a carta aos Hebreus, dizendo que a fé é a mãe da esperança. Foi exatamente a partir da fé que hoje nós vimos no autor sagrado da carta aos Hebreus, que é possível conseguir aquilo que você ainda não tem. Olha o que dizia a carta: a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê. É assim que se resiste aos combates desta vida. É na fé que nós já possuímos o que nós esperamos. É na fé que nós já tocamos com as nossas mãos aquilo que o Senhor nos prometeu, que é a vitória final. Foi pela fé que os antigos partiram lá do Egito. Foi pela fé que eles deixaram tudo, tiveram coragem de viver como errantes, de viver como estrangeiros mundo afora, procurando a terra prometida. Foi pela fé. Lembram que Abraão foi até capaz de sacrificar o filho, né? Exatamente pela fé. Ele se propôs a sacrificar o filho em nome do Senhor. Quantas pessoas tiveram e têm essa coragem de se deixar, de se abandonar, de se entregar, de perseverar até o fim na fé? Meus irmãos e irmãs, é isso que hoje a palavra de Deus nos propõe, é isso que Jesus hoje nos propõe. Por isso que no Evangelho Jesus diz: vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, como homens esperando seu Senhor voltar. E aí ele conclui dizendo: ficai preparados. Ficai preparados. É um convite. Primeiro ao desapego, depois a vigilância. O que é isso mesmo na prática, meus irmãos? Desapego e vigilância. Tem tanta gente que já sabe fazer isso tão bem. É viver na disponibilidade, é viver na entrega, é viver na esperança diante de Deus. É difícil, não é fácil. Eu tenho certeza que vocês estão pensando aí no coração: como é difícil viver esta palavra, viver o que o Senhor nos propõe, sobretudo no mundo que nos põe como ideal de vida o conforto, a fartura dos bens, o individualismo, a confiança só no que os olhos veem. No mundo que propõe como ideal ter dinheiro, ter sucesso, ter poder. No mundo que propõe a dispersão, o lazer exagerado. Dispersão interior e dispersão exterior. Como é que as crianças podem ter amor a Deus passando horas e horas diante de desenhos animados pagãos?
desenhos que ensinam a matar, desenhos violentos. Já que estamos na Semana da Família, é preciso se perguntar sobre isso. Como é que adolescentes vão aprender a encaminhar as suas vidas na juventude e na maturidade maior, quando chegar a idade, mais do que a juventude? Como é que eles vão encaminhar isso tudo com um bom direcionamento, se hoje os pais, às vezes, não todos, mas às vezes entregam a educação dos seus filhos, sobretudo os adolescentes, à internet, a banda larga, dentro do quarto, por exemplo, sozinhos. E ninguém pode dizer nada, porque isso é tudo em nome da privacidade. Privacidade de adolescentes. Eu já disse isso outro dia aqui, e eu lembro muito bem que não há uma boa reação. Mas é isso mesmo, é para o bem. Não é para o mal que um pai ou uma mãe vai olhar o computador dos seus filhos adolescentes. Não é. Como é que adultos poderão prender o coração às coisas de Deus se vivem empanturrando-se de novelas, por exemplo, e de futilidades mundanas? Com muito respeito a quem gosta da novela, de vez em quando eu passo pela frente e vejo algumas coisas também. Mas o que está sendo falado é o exagero. Tem gente que assiste às 2 da tarde, 6 da tarde, 7h30, 8h30 e muda de canal e passa canal. Tantas futilidades, tanto tempo perdido, não é? Tanto tempo perdido. Como rezar bem se nos apegamos a um conforto desmedido? Até estragamos as coisas. Como mantermos nosso fervor na fé dispersos entre 1000 bobagens da vida? Como sermos realmente fortes na fé se não temos coragem de combater os nossos vícios? Como vamos estar prontos para levar a cruz da doença, das dificuldades da vida conjugal? Como vamos enfrentar os desafios da educação dos filhos? Como vamos lutar e combater contra os vícios numa busca sincera da retidão, da honestidade e por amor a Cristo? Se muitas vezes estamos apegados a tantas coisas, como vamos viver a vigilância que Jesus pediu hoje? Como vamos permanecer firmes na fé, na oração, na procura de Deus? O Evangelho dizia uma coisa muito forte, mas vai valer para todos como advertência, vale para mim e para vocês, vale para quem é administrador em primeiro lugar, é uma advertência especial para nós, pastores do rebanho, mas serve para toda pessoa. O Senhor virá numa hora imprevista, quando menos esperarmos. E caso chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se nos encontrar vigilantes. Portanto, vigiemos, meus irmãos. Essa advertência, como eu disse, serve para todos. Ele fala de um administrador fiel e prudente, que ele encontrar exatamente na vigilância, mas é uma advertência geral, que ninguém caia na ilusão de pensar, como disse o Evangelho, meu patrão está demorando, então nos entreguemos à infidelidade.
Não, meus irmãos. Vigiemos, sejamos fiéis até o fim e não reneguemos o Evangelho. Isso vale para todos. Inclusive hoje eu queria dirigir especialmente esta palavra de advertência e vigilância aos pais. É o dia de vocês hoje. Quem é pai, lembre-se que esta Semana da Família traz a reflexão de que você é responsável pelos filhos. Claro que isso serve para o pai e para a mãe. Veja o tema: a transmissão e educação da fé cristã na família. É preciso que os filhos tenham o exemplo dos pais. Tem pais que só ensinam a rezar as orações minhas. Tudo bem, já é alguma coisa, mas é preciso mais. É preciso que os filhos de vocês vejam vocês rezando, meditando a palavra de Deus, abrindo a Bíblia, testemunhando a fé, mostrando o que é ser honesto, o que é respeitar, o que é ser fiel, o que é perdoar com a vida. É mais do que ensinar o Santo Anjo, a Ave Maria. Isso é muito bom, mas o mundo carece de testemunho com palavras e atitudes que tenham coragem de dizer: nós precisamos ir contra a essa mentalidade todinha que está aí. Por quê? Porque essa mentalidade é contrária à nossa fé. Precisamos de pais assim, que tenham coragem de dizer aos filhos que isso não está correto, isso ou aquilo não está correto, porque é contrário à nossa fé. Portanto, pais, mães, assumam o compromisso de testemunhar a fé como um tesouro valioso, uma missão que Deus confiou a cada um de vocês. Creio em Deus, Pai, todo mundo.